Nós somos a unidade da fé, a igreja que fala de Deus, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que é temente ao Senhor. Falando de Deus, seus ministérios, suas bênçãos, seu agir em nossas vidas. Igreja Pentecostal, Unidade da Fé, a igreja que pratica o ID do Senhor. Fique com o nosso vídeo agora e receba da parte de Cristo Jesus. Pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, e saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Aleluia. Às vezes achamos que estamos fracos, mas o Senhor nos fortalece. Aleluia. E nessa manhã, nesse dia de hoje, Ele vem fortalecer a igreja para todo o combate satânico. Amém, igreja? Estarei chamando o Ministério de Louvor para estarmos louvando, adorando o nome do Rei nesta manhã.
várias guerras, as várias batalhas. Mas quando eles viram o tamanho do gigante, eles se prostraram e se paralisaram. Muitas das vezes, eu e você temos se paralisado, sabe como? Através do comodismo, dentro de casa. E o Senhor quer eu e você no campo de batalha. É lá fora que Deus conta comigo, conta contigo para fazer uma grande obra. Porque no meio de 4 paredes, aleluia, muitas guerras até são vencidas no joelho. Mas é lá fora que o povo tem perecido por falta de uma palavra. Às vezes não é nem uma palavra, às vezes é só um abraço que tu dá. Aleluia. O Espírito Santo envolve e faz aquilo que tem que fazer. Mas a palavra fala que o exército de Saul não tinha ninguém que queria pelejar contra aquele gigante. Mas a palavra fala também que Davi foi. Ele foi não para pelejar contra o gigante, mas ele foi para poder levar alimento para os seus irmãos. Mas aonde que Deus nos leva é para um propósito. Propósito esse, o nome dele ser glorificado. Aleluia! Aleluia a Deus. Toda a glória seja dada ao Senhor. A palavra fala que quando Davi chegou lá, Davi viu um cenário de guerra. Um cenário totalmente oposto a qual ele imaginava ou ele esperava. Todos estavam lá abalados com medo daquele gigante. Mas o Senhor nos ensina que Ele é o general e nós somos os soldados. Soldado na guerra pode ser ferido, pode ser abatido, mas ele sendo general de guerra, ele nunca perdeu uma guerra, ele nunca perdeu uma batalha, não vai ser a nossa que ele vai perder. Nós apenas temos que se manter na posição ao qual Deus quer. Aí a palavra fala que quando chegou lá, Davi falou, Davi se indignou daquilo que ele estava vendo. Muitos ali já tinham passado por várias lutas, várias guerras e várias batalhas. Mas Davi estava sendo capacitado lá no cantinho dele sem ninguém ver. Davi já tinha matado urso, tinha matado leão e não saiu falando. E não tinha plateia para ele ver. Mas muitas das vezes o povo aqui de fora são capacitados, mas quer fazer para o homem da terra ver. Mas Deus nos chamou a fazer aquilo que Ele mandou. Aleluia. Nós temos que adorar somente o nome dEle, não o nome dos homens. E a palavra fala que como os homens, ninguém quis lutar. Mas Davi falou, eu vou. E um determinado texto da Bíblia fala que Saul até tentou vestir em Davi as armaduras dele. Mas com cada um, Deus tem um chamado diferenciado. Aleluia. Aquilo que era de Saul era de Saul. E o que era de Saul não cabia em Davi. Amém. Até que Davi se despiu daquilo e falou, não, eu vou. E quando Davi foi para a guerra, Davi foi daquilo que Deus tinha dado para ele. E o que nós temos feito com as armas que Deus já deu para você? Por que temos engavetado os nossos sonhos? Aleluia. Por que temos engavetado as armas ao qual Deus já nos deu nas nossas mãos e nos capacitados? Por que temos temido aos gigantes que têm se levantado contra a nossa vida? Eu não sei qual gigante que tem se levantado contra a sua vida. Se é a enfermidade, se é a porta fechada, se é a ingratidão, se é a humilhação, calabanda súbia. Mas Deus está falando, quem te capacita sou eu. Aleluia. Vai em meu nome, que ainda o meu nome eu vou dar a vitória para os povos. Para que o meu nome seja glorificado e exaltado. Mas muitos têm se prostrado perante o cenário que tem visto com os olhos da carne. Mas não entende o processo, quer falar, quer caluniar. Mas nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Eu vou deixar aqui para o cada vez falar. Glória a Deus. O versículo aqui, eu estou mastigando esse versículo desde ontem, que o Senhor tem palestrado comigo, que fica ali no Apocalipse 22, no versículo 3 e 5, que diz assim, ó: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor Deus iluminará e reinarão todos para sempre. Hoje nós estamos passando por guerra. Hoje nós estamos enfrentando luta. Hoje nós choramos, hoje nós falamos, Jesus, tu não está vendo a situação? Tu não está vendo, papai? Ele está vendo tudo. Nada é oculto aos olhos dele, nada é oculto aos ouvidos dele. Tudo que eu e você fazemos e falamos, ele está vendo. E se não agrada a ele, tem justiça
justiça, porque Ele é o Deus justo, Ele cobra, Ele não quer bagunça nas nossas vidas, Ele quer santidade. E nesses últimos dias na terra nós temos que ter santidade. Veste manchada, ninguém verá Jesus. Verá, mas será igual Moisés, vai ver a terra prometida, não vai entrar. O que é a terra prometida para mim e você é o céu. É o céu. Então vamos louvar o Senhor nessa manhã, porque Ele é grande. Resistir nos dias mal, revestir de toda a armadura. Aleluia. Aqui no 18, como a irmã estava falando de oração aqui, no 18 fala assim: orando em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. O que o Senhor está falando nesta manhã para mim e para você. Aleluia. Revestir de toda a armadura de Deus. Quando nós se revestimos da armadura de Deus, nós sabemos que nós estamos guardados debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. Orando em todo o tempo. Quando revestimos e tem oração, o Senhor está guardando, o Senhor está fazendo. O diabo ele pode até tentar contra as nossas vidas fazer arruaça, mas nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. E quando Ele guarda, meu irmão, aleluia, nós não podemos ter dúvida que o Senhor está nos guardando. Aleluia. Então esta manhã é manhã de você sair daqui com a tua vitória, sabendo que Deus ele é poderoso para fazer todas as coisas. Quando a irmã falava de milagre aqui, eu falei: Senhor, Tu é o mesmo ainda, Tu não mudaste. Aleluia. Quem muda é eu e você, que não acreditamos que Ele vai fazer. Mas se nós tivermos fé suficiente para acreditar no milagre, nós vamos ver a obra do Senhor. Aleluia. Então o Senhor nesta manhã está dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Aleluia. Quando nós se revestimos da armadura de Deus, aleluia, o diabo não pode contra a nossa vida. Então que nesta manhã você possa ficar com essa palavra. Vou estar louvando um hino aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pedir os irmãos aqui para nos ajudar aqui. Pode? Oh, glória. Louvado seja. Vou cantar um pedacinho do refrão para a gente entrar na letra. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E a vida que eu não mereça permanece assim. Fiel, Senhor.
tem mais. Crer que somente tua vida pertence a mim. Jesus morreu em uma cruz, foi para nos garantir vitória. Só em Cristo devemos confiar. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Não chores, não chores, pois eu quero enxugar tuas lágrimas. Entrega teus caminhos nas minhas mãos, porque eu tudo farei. Pois tu és Senhor, fontes de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está É sempre bom, né, quando nós estamos na presença do Senhor. E lembrando, amada igreja, que não é em qualquer lugar não, tá? Não é em qualquer lugar que hoje nós sentimos a presença do Senhor. Mas aqui, Aleluia! não porque eu estou na presença da bispa, mas no início, os louvores que foram entoados, eu já estava sentindo a presença do Senhor e continua. E vai ser esse apenas o início, né? Vai ser o dia inteiro assim. Amém? Atos capítulo 19. Livro de Atos, capítulo 19. Você aqui vem para baixo um pouquinho? Vem? Não, é preso. Isso, obrigado. Antes disso, a bispa ontem me mandou uma mensagem à noite e ela falou de algo que Deus tocou no meu coração. Não vou ministrar em cima disso, mas Deus falou que era necessário a gente cumprir com o que Ele determinou. Que tem um tema. A igreja pode se assentar um minuto? Tem um tema, né, que Deus colocou no coração da bispa. Tema este que fala sobre gratidão e fazer a obra em missão do Senhor. E assim, Deus fala muito comigo. E Deus falou comigo ontem. O tema é esse, então que cite. E o que Deus me deu, bispa, igreja, foi gratidão em fazer a obra e missão do Senhor. Gratidão. Ele pediu para que eu falasse para a igreja, explicasse. A gratidão ocorre sempre que alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse. O nosso pastor, ele citou aqui que ele queria um carro. E Deus foi grato com ele.
Deus o abençoou com o carro. Aconteceu algo que ele gostaria que acontecesse com ele, sem esperar nada mais em troca. E isso faz com que a pessoa que fez a ação se sinta feliz e que recebeu também. Ou seja, ele recebeu a bênção, ele ficou feliz. E quem o abençoou também ficou feliz. Porque não barganhou, não fez esperando que Deus o retribua. E se Deus permitiu, Deus também está muito feliz porque abençoou o teu filho. Deus sempre fica feliz quando Ele coloca uma bênção nas tuas mãos. E o maior exemplo de gratidão na Bíblia foi Jesus curar 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Aleluia. A maior gratidão foi essa. Jesus curou 10. Mas um veio. Mas de 10, 9 não e um sim. Mas Jesus ficou feliz porque alguém veio. E você? Tem agradecido ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem proporcionado na tua vida? E vamos falar da obra. É o ato de nos unirmos a Jesus, uma ação que conseguimos através da fé. Só vamos nos unir a Jesus se nós tivermos fé. E por isso que ouvimos e cremos na palavra de Deus e nos sinais. Não iremos mais atrás das obras perecíveis, algo que estraga. Das coisas que passam, mas nós buscaremos o invisível, a visão sobrenatural que nos une a Cristo Jesus. Ei, tem visto Cristo Jesus? Você vê Cristo Jesus? Mas você acredita, mas você confia, você crê que Ele vive e reina para todo sempre na minha e na tua vida, não é? É isso que nós temos que crer. E fazer a missão, para encerrar, significa participar ao lado de Deus de sua intenção, promover e amar o ser humano. Significa propagar, pregar o Evangelho através da igreja. Ide e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Isso é missão, é pregar a palavra. É quando você sair daqui ou sair da tua casa para ir para algum lugar, encontrou alguém, um mendigo, alguém que está ali na rua, e falar de Cristo Jesus para ele. Isso é fazer missão. Não é apenas você pegar um avião, um ônibus, ir para outro estado, para outro local e falar de Cristo Jesus. Missão é em todos os lugares. Tem a missão de pregar o Evangelho do Senhor. Amém? Então vamos para o texto. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos 19, 1, 20. Se a igreja pudesse pôr sobre o pé, nós estaremos lendo. Glória a Deus. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Depois de ouvirem isto, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam, e em frente de todos ainda falava mal do caminho do Senhor. Então, Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor.
Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando eles tocavam neles, ficaram curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsavam espíritos maus. Quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. E os homens que faziam isto eram os 7 filhos de judeus chamados Cefa, que era grande sacerdote. Mas certa vez o espírito mal disse a ele: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mal o atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria juntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. A igreja pode se assentar. No versículo 20 nós estamos vendo aqui que está falando sobre missão. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Querendo ou não querendo, Deus ontem falou comigo, usou a bispa e falou comigo que era preciso falar. Então nós estamos aqui dentro desse dia com Deus. Glória a Deus. Neste capítulo 19, Paulo vai conferir o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos aos irmãos em Éfeso, onde pregava, e operará muitos milagres. Nós estamos falando aqui dos filhos de Cefa. Glórias a Deus. Paulo continuava sendo rejeitado por onde ele passava por causa do Evangelho de Cristo Jesus. É assim na minha e na tua vida. O inimigo ele está furioso porque nós pregamos, porque nós falamos, porque nós levamos a palavra do Senhor. E a gente vista que ele queria ser muito mais do que Deus. Então, aonde você passa, com quem você fala, temos que ter a direção de Deus, saber entrar. Porque eu, antes de aceitar Cristo Jesus, eu não aceitei, Ele que me aceitou, eu cansei de ouvir pessoas falarem comigo: Jesus cura, salva e liberta, aceite esse Deus. Mas era só isso que eu ouvia. Ninguém chegava para mim e falava: aceita Cristo Jesus porque Ele salva, cura e liberta, e Ele tem algo melhor para você. A palavra do Senhor diz no livro tal. Ninguém falava isso para mim. E hoje, isso ainda acontece. Quando a gente sai, tem alguém evangelizando, ele simplesmente pega um panfleto e entrega para você e fala: Jesus te ama. E acabou. Experimenta chegar para ele e falar assim: esse panfleto está falando sobre o que, amado? Não vai saber te responder. Porque eles só vão lá no local, compra aqueles papeizinhos, né, aquelas que vai ser entregue, leva para casa. No dia de evangelizar, que vai acontecer, ele saiu na rua. E se perguntar o que diz aquela palavra, não sabe. Ou seja, o evangelismo, ele não é para ser feito de qualquer forma. O evangelismo, você pega a palavra do Senhor, como se você vai pregar, você pega aqueles papéis, você lê, você estuda, e quando você entregar a alguém, você vai falar daquele bilhete ali, e vai falar: aqui, a palavra do Senhor diz isso, isso, isso. Mas hoje em dia, quase ninguém quer. Eu amo fazer evangelismo. Estava um tempo parado, mas agora nós vamos voltar, vamos realizar o evangelismo, porque foi dito aqui. A palavra do Senhor, ela diz: ide.
e pregai o Evangelho a todas as criaturas. A palavra do Senhor não diz, fique dentro da igreja pregando a palavra. Ela não fala isso. E eu vou fazer uma colocação também que eu ouvi semana retrasada. Sabe por que os templos encontram-se vazios? Porque hoje nós só estamos convidando quem está na igreja. Hoje nós não estamos evangelizando lá fora. Nós estamos convidando a igreja. E as igrejas têm dias de culto que é o mesmo culto que o seu. E aí não vem. Então nós temos que praticar o ID, temos que fazer missão, temos que ir lá fora pregar a palavra do Senhor e resgatar aqueles que ainda não o conhecem. E a igreja vai mudar. E a igreja vai mudar. Nós temos que evangelizar quem está com sede, quem está precisando, quem está jogado, quem ainda não ouviu a palavra do Senhor, que está lá fora. Eu costumo falar com a minha esposa e com as ovelhas que dentro do templo nós temos que fazer a manutenção do nosso corpo, a manutenção do Espírito Santo. Temos que ir para o templo, ouvir a palavra do Senhor e sair lá para fora para pregar, a praticar o ID. E voltando ao texto, no versículo 1, 2, 3, diz aqui que João é citado sobre o batismo de João. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado a região mais alta, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam-lhe, não, nem sequer vimos que haja do Espírito Santo. Tomou-lhes ele, em que foste batizado então. E eles disseram, no batismo de João. Glória a Deus. Nós vimos aqui, onde vemos o batismo de João, o discípulo de Paulo encontrou Éfeso. Agora, o que eles estão fazendo? Eles começam a apanhar um por um, lá fora, quem foi, para completar os 100 e batizar. Aqui, nesse versículo, é um exemplo que isso aconteceu. Eles foram batizados, mas eles não conheciam o Espírito Santo. E nessa igreja que eu congregava, eu era professor, eu dei aulas para os discipulados, e eu fiz questão de explicar passo a passo para eles. Sabatinei cada um. E semana passada, o meu Face me mostrou, se eu não me engano, de 2015, 2017. Todos eles que foram batizados mediante a aula que foi ministrada, que Deus me usou para ministrar para eles. E todos eles estão na presença do Senhor. Após a aula que eu ministrei, teve outro batismo, e foi desse jeito que eu citei aqui. Ó, quer batizar? Quer se batizar? Quer se batizar? Amém. E isso foi numa sexta-feira. A pastora lembra disso. Quando foi no domingo, estava saindo o ônibus para levar os 4 para serem batizados. Não sabe o significado do batismo, não sabe o que aconteceu, o porquê, o que iria acontecer. E os 4 hoje não encontram-se na presença do Senhor. Porque desceram as águas, levantaram e acabou. Não foi passado o significado do batismo. Não foi passado o porquê. E aqui, nós vimos nesses 3 versículos que é citado isso, eles não sabiam. E o batismo aqui, o batismo de João, ele foi completo. Mas eles não conheciam o Espírito Santo. No versículo 5 e 6, ele fala sobre o batismo do Espírito Santo, que diz, quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Ou seja, a ordem da conversão aqui segue o padrão típico de Atos, com exceção da imposição das mãos e a menção de falar em línguas.
e a habilidade para profetizar com o resultado imediato da vida do Espírito Santo. Ei, se você não tem o Espírito Santo dentro de você, não tem como você impor a mão para expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. E os filhos de Seva não expulsavam demônio, entre aspas, em nome de Cristo Jesus. Ele deixa bem claro aqui, no versículo, que eles não estão nem aí. E infelizmente isso está acontecendo em várias igrejas que a gente entra. A gente vê, graças a Deus eu não tenho uma entrada, porque quando eu entro é uma vez só. Porque assim que eu entro, Deus fala comigo: ei, eu não estou aqui. Fico, encerro, mas depois eu não volto. Deus não me leva mais para lá. Mas isso é fruto de joelho, de jejum e oração, monte, para Deus te mostrar, para Deus te levar aonde Ele está. Faça isso antes de você ir a algum lugar. Ore ao Senhor e pergunta se é da parte dele. Foi citado aqui também. Deus vai te levar aonde Ele está e você vai receber muito, mas muito. No versículo 9, Paulo se retira da sinagoga. Mas como algum deles se endurecesse e não obedecesse, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou o discípulo, discutindo diretamente na escola de Tirano. Ou seja, ele se retirou, Paulo se retirou da sinagoga, quando começaram a falar mal do caminho e ficou manifesto que a multidão não creria. Sua escolha parece estar em conformidade com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, se você estiver no local, pregar a palavra, e alguém não estiver na conformidade, não bata na tecla para tentar colocar dentro, desculpa a pronúncia, da cachola dessa pessoa com suas palavras. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pregue a verdade, pregue a palavra, porque ninguém quer ouvir o que você acha, quer ouvir Cristo Jesus falar. Então não adianta tentar colocar na cabeça de alguém que está lá no mundo há muito tempo. Se você não mostrar o que ele fez por você, o que ele faz por você, o que ele fez pela tua filha, dá testemunho. A Bíblia é um livro de vários testemunhos. São livros de vários testemunhos. Onde alguém passou, ou onde alguém viu, está testemunhando aqui o que Jesus Cristo fez, o que Deus fez na vida dos seus. Glórias a Deus. No versículo 11 e 12, o nosso Deus opera milagre através de Paulo e das suas roupas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário, de sorte que lenços, aventais eram levados ao corpo dos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Ou seja, era a roupa que curava? Não pode ficar à vontade. Não. O que curava ali era a fé que eles tinham. Então não adianta nada você ir fazer uma campanha, participar de uma campanha, ir para um culto, se você não acreditar. Porque nada vai acontecer, porque Deus conhece. O meu coração é o teu coração. Aleluia. E toda vez que eu falo de Deus conhece o meu coração, o teu coração, vem à minha mente que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Todas as vezes eu tenho que citar isso. Por isso que Ele conhece. Ele sabe do teu amor, do teu coração, o porquê que você está vindo ao culto, o porquê que você está hoje aqui de manhã, nesse dia com Deus. Porque você sabe que Ele encontra-se aqui, que você ia entrar e Ele já estava te recebendo. Glórias a Deus. No versículo 13, a gente vai falar aqui de exorcismo. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus Cristo sobre o que tinha espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha aqui. Foi o que eles falaram.
Amada, em nome de Jesus que Paulo prega, eu expulso o demônio. Era isso que era feito. Levantava a mão, não por Cristo Jesus. Deus, em nome de Cristo Jesus, eu expulso. Não, era em nome do Jesus do Paulo. Sinal que eles não tinham nenhuma finalidade, aproximação com Jesus Cristo. E aí, os exorcistas, como Deus é amor, mas é fogo consumidor também, Deus podia muito bem, ali naquele momento, fazer. Mas por que Deus não fez? Porque Deus conhecia o coração daqueles que estavam levantando a mão em nome do Jesus de Paulo. E ele não ia deixar eles serem usados, os mentirosos, usar da palavra do Senhor ali naquele local. Então que nós venhamos a ser sinceros, que nós venhamos a sentir esse arrepio, que cada um sobe aqui, cada um pega o microfone e sente, cada instrumentista que está tocando sente, que não pegue por tocar. Eu vou no culto amanhã, eu vou tocar lá para a bispa, e todos estão aqui adorando ao Senhor. Aqueles homens foram lá adorar pelo Jesus de Paulo. Não era por Cristo Jesus que eles conheciam, porque eles não conheciam. Como é que você vai adorar alguém que você não conhece? O baixista está adorando quem ele conhece. O baterista está adorando quem ele conhece. O pastor João Lucas está adorando quem ele conhece. A diaconisa está adorando aqui em cima quem ela conhece. Cada um que entrou nessa porta adora quem ele conhece. Todos vocês estão aplaudindo. Não é a diaconisa, não é a bispa, não sou eu. Está adorando ao Senhor. E vocês não serão envergonhados como os filhos de Seva. Glórias a Deus. E aí, os filhos de Seva, mediante ao que eles estavam fazendo, que não condizia com a palavra do Senhor, cumpra com a palavra do Senhor, cumpra com o que ele determina. No versículo 16, eles levam uma surra do demônio. Então o homem no qual estava o espírito maligno, soltando sobre eles, apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não minta para Ele. Não fale o que você é se você não é. Não negue a palavra do Senhor se você não tiver conhecimento ou se você não viver. Porque Deus vai te envergonhar. Porque o diabo vai te envergonhar. Eu não tenho visto isso, mas há muito tempo eu ouvi falar que pessoas que estavam no altar, não tinha vida com Deus, ia na casa de alguém orar, e o demônio que estava ali empossado na vida daquela pessoa, levantava e contava horrores sobre aquela pessoa que levantava a mão para expulsá-lo. Esse levantava a mão para expulsar o Jesus Cristo de Paulo. E aí ele falava: quem é você que ontem estava casado, ontem estava com fulana, Beltrana, estava no bar bebendo, estava no uísque, rebolando? 18 diz: e isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles. E o nome de Jesus Cristo era engrandecido. E muitos dos que o haviam crido vinham confessando e revelando os seus feitos. A boa obra, a obra que você faz
com amor, com sinceridade ao Senhor, ela vai tornar-se vista. A Bispa Andréia teve lá na igreja que Deus colocou em nossas mãos, contou o testemunho. E aí muitos passam aqui, olha, igrejinha, a minha também, lá onde nós estamos também é dado como igrejinha. Mas é uma igrejinha que o grandão está dentro. Acho que você entendeu. A igrejinha da Bispa Andréia, que é bispa, é pequenininha. Mas a igrejinha tem o grandão dentro. E tem muitas igrejonas grandonas que não tem Deus. Um ar-condicionado central, com um telão que pega de parede a parede, mas você entra frio e sai gelado. Não me enche os olhos entrar em igreja grande. Pode até ter alguma que Deus esteja, mas eu ainda não encontrei. A maioria das igrejas agora é só louvor, pastor. Só louvor. 2 horas de culto, 1h30 de louvor. E aí vem a palavra de ofertório, mais 15 minutos. E aí, pastor João, está com a oportunidade para fazer a palavra. E é verdade, não estou falando da boca para fora, estou falando que eu já vi isso acontecer. E a palavra do Senhor você tem que dar liberdade, porque Deus vai falar. Se não falou com você, fala com você, fala com você, não falou com ele, alguém, a mensagem vai ser entregue. Para encerrar no versículo 19 e 20, vai mostrar para a gente que a palavra do Senhor, ela prevalece sempre. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas já juntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montavam 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ou seja, aqueles bruxos, aqueles feiticeiros que gastavam dinheiro naqueles livros, era muito dinheiro, muito. Ouviram a verdadeira palavra do Senhor ministrada por Paulo, juntaram tudo, fizeram uma fogueira e queimaram aqueles valores que eles empregaram ali, porque ali não tinha Deus, ali não curava, ali não salvava, ali não libertava. Ei, se desgrude, se desagarre dos bens materiais, que o bem material não vai trazer nada para a tua vida, não vai te dar nada. Foi assim que eles fizeram, juntaram tudo e queimaram. E antigamente os livros eram caros, 50.000 peças de prata representavam uma grande quantia, no entanto, possível. Ou seja, desagarre do bem material que você tem em casa. Adore ao Senhor em louvor, com o teu joelho, porque Ele tem grande coisa para fazer, Ele tem feito, Ele fez hoje na tua vida. Por você estar aqui hoje, já é bênção. Se Ele fez hoje, Ele vai fazer amanhã. Mas seja sincero, pregue o Cristo Jesus que você conheça. Não pregue o Cristo Jesus que o pastor Wilson está ministrando. Não pregue o Cristo Jesus de Paulo. Não pregue o Cristo Jesus da Bispa Andréia. Pregue Cristo Jesus que vive e reina para todo sempre, na minha e na tua vida. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração